Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Salmos 122 e verso 1. Com esta palavra vos saúdo, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui vos fala o cooperador Jair Menezes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, Congregação SIC. Lição 11. Título: Compromissados com a evangelização, que traz como objetivo geral conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização, trazendo como objetivos específicos: ponto 1. Mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Ponto 2. Enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E ponto 3. Argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Introdução. Segundo o livro de apoio do presente trimestre, a evangelização mundial foi a última ordem de Jesus antes de retornar ao céu. E os seus discípulos levaram isso a sério. Ou seja, é compromisso e responsabilidade de todos nós como igreja anunciar a salvação através da evangelização, levando ao pecador as boas novas do evangelho que cura, que salva, que transforma, a todo o pecador que aceita e confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E a mensagem do Evangelho é para ser levada a cada pessoa no mundo inteiro. Nós devemos assumir essa responsabilidade como um privilégio concedido por Deus e saber que Ele conta conosco, não considerando esta incumbência como uma carga pesada. Ainda, segundo a lição, vai dizer que o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Ou seja, à medida que a igreja vai desenvolvendo o seu papel, que é evangelizar, que é anunciar as novas de salvação, as boas novas, que é o Evangelho de Cristo. Ainda vai dizer na palavra introdutória da lição que a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Ou seja, ao pecador que está já sem esperança, caído na sarjeta, caído à beira do caminho, pensando não ter mais jeito. É para este e outros que ainda não conhecem este santo evangelho que a igreja está na terra com esta incumbência. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Seguindo avante, isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Trabalho de extrema importância e valor é a obra missionária. Por isso também deixo aqui um apelo para que possamos cada vez mais estarmos envolvidos com a obra missionária, quer seja indo, contribuindo ou orando. Aquele que não possa ir, que contribua. Se não puder ir e contribuir, que ore. E assim vamos uns ajudando aos outros neste tão importante trabalho que é a missão principal da igreja na terra: evangelizar. Este é o principal foco desta lição: evangelizar. Já que o nosso título é Compromissados com a evangelização. Que
que não sejamos envolvidos apenas. Aquela pessoa que participa porque é convidado, mas que possamos fazer parte daqueles que fazem a obra, fazendo o nosso melhor, levando este evangelho ao pecador, conforme nos é apresentada a oportunidade. Muitas vezes no ambiente de trabalho, na rua ou outro local, temos tido a oportunidade de evangelizar. Às vezes, até mesmo numa parada de semáforo, há pessoas necessitadas pedindo por uma ajuda e possa não parecer na mente de muitos, mas uma palavra, tão somente uma palavra, pode abençoar e transformar vidas. Que Deus nos abençoe, nos instruindo e preparando neste trabalho tão magnífico que deixou para nós, a Igreja do Senhor na Terra. Tópico 1. A evangelização como prioridade. Priorizar a evangelização, levando, anunciando este evangelho de boas novas, é cumprir o que Deus tem dado como meta principal à sua igreja na terra. É dar continuidade ao trabalho que o próprio Senhor Jesus deu início. A maioria da igreja sabe e reconhece que o termo evangelho é sinônimo de boas novas. E realmente trata-se de uma palavra composta de um advérbio e um substantivo gregos, eu, que quer dizer bem, e agelia, que significa mensagem, notícia, novas, conforme registrado no livro de apoio do presente trimestre. O Senhor Jesus deu início a esta grande obra e deixou à sua igreja o compromisso de dar continuidade. Deixou a nós, como membros do corpo da noiva, que é a igreja, fazer esse brilhante trabalho. E o próprio Senhor Jesus Cristo é o conteúdo do Evangelho. Sua vinda, seu ministério terreno, seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. E é um meio empregado por Deus para a salvação de todo aquele que crê. Temos aprendido que só através do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Somente através do Evangelho, registrado no sacro livro que é a Bíblia Sagrada. Logo, o Evangelho de Jesus Cristo é a única resposta para um mundo que perece, que sofre, que padece por causa do pecado. A evangelização deixada e atribuída para nós, seus servos, fazer, é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todos por meio de palavras e ações. O próprio Senhor Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. No Novo Testamento, o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho genuíno, é o Evangelho da graça de Deus. Logo, o Evangelho é a mensagem transformadora do Calvário e não algo de improviso. E essa promessa se tornou conhecida pelos profetas do Antigo Testamento e concretizada nos Evangelhos. Ainda podemos aqui destacar
O slogan dos nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Vingre, que diz: Jesus salva, cura, batiza no Espírito e breve voltará, como sendo o resumo do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é o único Salvador. Somente Jesus é o Salvador de todos os seres humanos. E somente Ele salva o povo da morte eterna, da punição e miséria em consequência do pecado, e lhes dá vida eterna e felicidade em seu reino. Jesus já nasceu Salvador. Deus o Pai o exaltou a príncipe salvador a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Aqui vemos que o texto sagrado está dizendo que Deus, ao nomear o Senhor Jesus como Salvador, está dando aos pecadores, não somente do Antigo Testamento, mas também para os dias atuais, oportunidade para o arrependimento. Se isso não acontecesse, não teríamos salvação. Esse exclusivismo cristão, conforme registra o livro de apoio, ainda hoje afronta o mundo pagão e deixa em desconforto até mesmo as religiões monoteístas que não têm Cristo e nem o Espírito Santo que esperam a salvação fora da pessoa de Jesus. É triste vermos questões como esta, ensinos não coerentes com o sacro livro, a Bíblia Sagrada, que muitas vezes traz confusão na vida do pecador. Muitas vezes, quando este está indeciso para tomar uma decisão em relação à salvação da sua alma, de onde procurar, a quem seguir, pode trazer uma grande confusão. Então, cabe a nós, como seus servos, como igreja, anunciar o Evangelho como é, da forma que o Senhor Jesus tem nos deixado. Anunciar o real propósito, um Evangelho que transforma, um Evangelho que cura, um Evangelho que prepara o homem para que este chegue ao céu. E não um Evangelho que traz benefícios, riquezas apenas para esta vida. Não um Evangelho que vai contra a palavra de Deus, quando esta dita pelo próprio Senhor Jesus que no mundo tereis aflições, mas ele deixa um alerta: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então que possamos fazer uso da prática do bom ânimo, não desanimar diante das dificuldades e circunstâncias que nos apresentam os dias atuais, como temos visto, diante de tudo o que está acontecendo, vidas sendo ceifadas, partindo sem salvação muitos, e quem sabe muitos que tiveram por perto alguém como servo de Deus com a oportunidade de dizer: Jesus te ama, e anunciar este Evangelho da paz, este Evangelho transformador. Que possamos refletir sobre isso. Tópico 1. Subtópico 1. O Evangelho. O Evangelho é um bem que significa também mensagem, notícia, novas de paz, novas de salvação, deixada para uso da igreja, anunciando ao pecador que há esperança se ele confessar os seus pecados e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há um céu de glória que o espera.
Quando a sociedade o desampara, quando a sociedade diz não tem mais jeito, para Deus há solução, há uma esperança, se ele aceitar e aplicar o viver do Evangelho como deve ser, viver uma nova vida com Cristo, porque a palavra vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já passaram. Se ele aceitar e colocar em prática, terá uma vida de vitória. E para isto é necessário o uso do Evangelho, o uso da palavra que o Senhor tem deixado, registrado para nos auxiliar neste tão importante, necessário e urgente trabalho que é a evangelização das pessoas. Ir até o pecador e anunciar esta palavra é o papel principal da igreja. Este é o evangelho que cremos, um evangelho que transforma, um evangelho que prepara, através do conhecimento, o homem para encontrar com o seu Criador. Tópico 1. Subtópico 2. O único Salvador do mundo. Através das Escrituras temos aprendido que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Temos aprendido também que não existe outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, a quem Deus não o poupou por amor de nós. Ele é o único Salvador do mundo. Fora dele não há salvação. Ele mesmo, o Senhor Jesus, disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E também afirmou: o campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Por isso temos tido hoje muitos trabalhos missionários aonde são enviados homens de Deus preparados e experimentados no Santo Evangelho para anunciar as boas novas de salvação em determinados locais, países, onde há esta carência. Onde há a necessidade de que o Evangelho chegue e seja anunciado a todos, para que todos igualmente tenham a oportunidade de conhecer através da divulgação do Evangelho Sagrado que há uma oportunidade, que há uma viva esperança para todo aquele pecador que se arrepende. E aí vem o trabalho tão glorioso da evangelização através da obra missionária. Quer seja ela local, quer seja ela mundial. Quer seja ela na sua cidade, no seu bairro, quer seja ela em outro lugar mais distante. É o trabalho que o Senhor tem dado à igreja, além de divulgar o Evangelho, é esclarecer a forma de como o pecador deve seguir para alcançar a tão preciosa salvação de sua alma, declarando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há dado outro nome debaixo do céu em qual haja salvação.
Tópico 1. Subtópico 3. Uma agência legítima. A lição vai nos dizer que o Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra. E ainda vai dizer que esta é encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Vai dizer ainda que cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. E afirmamos nós, através do conhecimento do Sacro Livro, que este trabalho deve ser continuado pelos crentes atuais, da presente época em que estamos vivendo. Não podemos desanimar, desfalecer e fugir do propósito que Deus, o Senhor, tem deixado para a sua igreja, que somos nós, que é ser um ganhador de almas, anunciando o Santo Evangelho, que devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante o Evangelho e devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 16, que possamos, enquanto igreja, entender a nossa vocação, o nosso compromisso, deixado pelo Senhor Jesus, e praticá-lo diária e constantemente, em cada momento, em cada lugar, em cada oportunidade, que não nos envergonhemos deste santo Evangelho, que nunca venhamos nos envergonhar. Como o texto áureo da presente lição nos diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que estas palavras possam ficarem enraizadas e bem guardadas em nosso coração. Em nome de Jesus. Tópico 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A presente lição nos diz que a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante, e que não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Louvamos a Deus, porque temos tido este chamado, que todo aprendizado, principalmente nos ensinamentos assembleianos, deve ser comparado ao Sacro Livro, que é a Bíblia Sagrada. Deve ser analisado todo o ensino espiritual, se está em acordo e harmonia com a Bíblia Sagrada. Louvamos a Deus por estes princípios, porque assim podemos adquirir um conhecimento sadio, coerente e edificante para nossas almas, sobretudo que não deixa dúvida, mas que nos prepara, nos fortalece e nos esclarece para melhor vivermos e lutarmos contra o pecado com a plena convicção de que estamos no caminho certo, conforme o Senhor Jesus, através da sua palavra, que é nosso manual de fé. E assim sendo, podemos caminhar tranquilamente com a convicção e certeza da salvação de nossas almas, entendendo que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Logo,
a morte de Cristo na cruz do Calvário não foi apenas para aqueles que hoje o seguem, mas para toda a humanidade. Então, logo por outro lado, quando olharmos para aquele que está caído na sarjeta, envolvido nos mais terríveis pecados, por ele também foi o sacrifício da cruz. E por isto, ele também tem diante de Deus um propósito e uma oportunidade, que é, através do Evangelho Sagrado, conhecer e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sendo a ele dado a mesma oportunidade que a nós fora dada no passado. E assim compreendendo, possamos anunciar com amor este Evangelho ao pecador, com o mesmo amor que sentimos de abraçar o nosso irmão e companheiro que está presente ao nosso lado na caminhada celestial. Com este mesmo amor, alegria e carinho, possamos anunciar o Santo Evangelho. Tópico 2. Subtópico 1. A nossa teologia. Antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Sagradas Escrituras, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. E nisso louvamos a Deus. A CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicadas desde 1930. Em nenhuma delas a citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia original e estritamente bíblica, ou seja, pautada, respaldada em acordo e harmonia com a Bíblia Sagrada, que é o Sacro Livro, nosso guia de fé e prática. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. E nisso louvamos a Deus, pelos princípios e preocupação da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em ter a Bíblia Sagrada como principal princípio, como principal fonte para o ensino da Igreja, para que não venha o povo estar confundido e sem conhecimento do verdadeiro e real Evangelho, que salva, cura, que batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para a eternidade, que é o principal foco de buscarmos o conhecimento, de buscarmos o crescimento na graça, é estarmos preparados para a eternidade com Deus e não perdermos a oportunidade de também anunciar a outros para que estes não passem a eternidade sem Deus. Tópico 2. Subtópico 2. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante e há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras, expiação limitada e expiação ilimitada. Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que afirma querer Deus, abre aspas,
que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Fecha aspas. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. E assim, nós, assembleianos, pela linhagem que defendemos, não aceitamos. Logo, rejeitamos este pensamento. Rejeitamos essa linhagem de raciocínio, entendimento e compreensão. Mas vamos analisar primeiro a outra questão, que é a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Abre aspas. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Fecha aspas. 1 João capítulo 4, versículo 14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Do mundo inteiro aqui nos traz a reflexão do ide de Cristo, quando nos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Abre aspas. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada, conforme João capítulo 3, versículo 16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A todo mundo, a todos, não a alguns. Ainda temos a referência de Tito, capítulo 2, versículo 11. Afirmando, então, Jesus morreu por todos os pecadores, e não por apenas alguns. Tópico 3: Evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas principais da Igreja. O livro de Atos dos Apóstolos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Evangelização local é necessária. Evangelização local é um trabalho nas praças, é um trabalho através da mocidade, que já não vemos mais em muitos lugares nos dias atuais, mas que é necessário para que este evangelho seja levado, anunciado a todas as almas, de perto e de longe, próximo de nós ou distantes. Que Deus, o Senhor, nos prepare, nos ensine, nos desperte para este
tão importante e urgente trabalho, que é a obra missionária, que é a evangelização de almas, que é o trabalho da igreja, que desperte nossos jovens, desperte nossas igrejas físicas para ganhar almas. Jesus morreu para salvar o mundo inteiro e por essa razão o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos da terra. Missão não é só ir a países distantes. A Bíblia revela que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Logo, os de perto também. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Este princípio deve ser bem claro no trabalho evangelístico. Ele ainda afirma que o campo é o mundo. Logo, não temos que trabalhar a evangelização apenas local, mas também de cunho mundial, internacional. Por isso, o trabalho missionário. Falar de questão transcultural exige do missionário preparo, exige do missionário conhecimento antecipado do local para o qual este está sendo designado e encaminhado. Logo, aquele que deseja trabalhar como missionário deve se preparar fazendo a sua parte, buscando o conhecimento necessário para quando for enviado, estar preparado para o que irá enfrentar no campo de batalha. Porque ganhar almas não é outra coisa senão entrar em batalha com o adversário de nossas almas. Derrubar o que ele tem feito para aprisionar vidas no pecado. Isso nos mostra também a grande responsabilidade de evangelização. No livro de Atos encontramos o Espírito Santo impulsionando os cristãos daquela geração nesse trabalho da pregação do Evangelho. O alcance do Evangelho em tão pouco tempo foi extraordinário. É o cumprimento da ordem de Jesus até os confins da terra. Vale aqui uma reflexão. Quando foi a última vez que levamos uma alma a Cristo? Quando foi a última vez que convidamos um vizinho de bairro, colega de trabalho, de escola, para ir à igreja? E se não, por quê? Temos nos envergonhado do Evangelho? Temos negligenciado? Falta-nos mais convicção da salvação? Temos tido preocupação com o que a pessoa irá ouvir ou presenciar dentro de nossas igrejas? Qual é a questão? Qual é o motivo pelo qual não temos lançado o convite às pessoas de ir à igreja? Temos nos envergonhado por quê e de quê? Ou será que temos tido o pleno entendimento que o foco é a salvação, que o foco é levar o pregador aos pés de Cristo e que o Espírito Santo irá trabalhar? Que possamos estar despertados para este santo chamado. Tópico 3. Subtópico 1. Evangelização. Evangelizar é anunciar as boas novas de salvação
ao pecador, através de nossas palavras e ações. Evangelizar é levar ao pecador uma oportunidade para que este, arrependendo-se e aceitando-o a Cristo, se torne uma nova criatura, se torne um crente, salvo, comprado, redimido pelo sangue de Cristo, e que possa estar junto conosco, fazendo parte do corpo espiritual da igreja, que é a noiva de Cristo, subir no grande dia. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. E isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente, é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Então, desde o princípio da jornada cristã na Terra, já havia este ensinamento, que é estar envolvido na evangelização. Seguindo aqui da Rua Azusa, aonde foi manifesto o Espírito Santo, aonde temos o conhecimento do que ali aconteceu, do que Deus fez, com pessoas ali levantando-as para desenvolver o ministério de Cristo na terra, dando continuidade ao que Cristo deu início. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto. A habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenolalia. É o que diz a nossa lição. Evangelização, como aqui já foi bem colocado, é anunciar, é levar as novas do Evangelho e estar envolvidos, fazendo e atendendo o santo chamado que Cristo deixou para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Amém, queridos? Tópico 3. Subtópico 2. As missões. Missão está no coração de Deus. Missão é propósito de Deus para a igreja administrar no trabalho da evangelização. O trabalho do missionário logo é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa, entendendo que a mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja, por exemplo, como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia, para se anunciar a Jesus. E compare com o discurso no Areópago em Atenas. Logo, o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, e nem tampouco destruir as culturas. Mas, porém, todavia, sua mensagem é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua
própria cultura e língua. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Mas que também não seja confundido a questão de que, sendo livre, se fez servo. Não seja entendido que, por exemplo, para ganhar um drogado, vai usar drogas, de forma alguma, mas que possa estar no meio para anunciar as boas novas de salvação. Logo, missão está no coração de Deus e todo o missionário deve, antes, estar preparado, instruído e consciente de todas estas questões, acerca de tudo quanto irá enfrentar, pois estar fazendo missão é entrar literalmente no campo de batalha contra o adversário de nossas almas. Pelejar contra ele e suas astutas ciladas para prevalecer e ser vitorioso em nome de Jesus. Ali não irá apenas anunciar palavras bonitas para agradar, mas com responsabilidade e comprometimento para com a obra do Senhor. Comprometimento este também de auxiliar a todos quantos, aceitando o Evangelho, venham até Ele para adquirir mais e profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. Logo, fazer missões é um compromisso muito sério para com a obra do Senhor, pois o missionário, além de estar bem preparado, deve ter intimidade para com Deus, deve ter uma vida consagrada e não gerar mau testemunho, mas antes ser um exemplo diante de Deus e dos homens, para assim ganhar muitas almas para o reino. Tópico 3. Subtópico 3. O desafio hoje. Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem a minha e a tua cidade. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Que esta palavra fique para nós como uma reflexão. Esta parte: não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Há quanto tempo estamos do fim? Quanto tempo nos falta para o arrebatamento da igreja? O que nos falta acontecer e cumprir em nossos dias atuais para que Jesus venha arrebatar a sua igreja? O título é O Desafio Hoje. Devemos pensar logo hoje. O que estamos fazendo
hoje o que é necessário fazermos ainda. O que nos falta? Estamos convictos da nossa salvação? Estamos convictos do compromisso que a nós fora confiado e delegado a quem é obreiro na casa do Senhor? Estamos convictos do compromisso assumido para o desempenho de nosso ministério diante de Deus e dos homens? Temos realmente sido responsáveis para com aquilo que temos assumido? Que possamos estar atentos, a cada vez mais envolvidos para cooperar com o reino de Deus na terra. A cada um, digo, conforme o seu chamado, conforme o posto que a você fora dado. Se é para cantar, que cante, que faça seus ensaios, que apresente a Deus e não aos homens um cântico de adoração de alma, que cante com a alma, externe a alegria real que sente o teu coração. Aquele que foi chamado para pregar, que esteja preparado, que esteja alicerçado no conhecimento das questões que devem ser transmitidas ao povo, porque quem prega a palavra de Deus não transmite conhecimento humano a um grupo de pessoas, mas antes dá ensino de preparo para a Igreja de Cristo na terra permanecer firme e caminhando firme rumo a Canaã celestial, entendendo que ainda a Igreja de Cristo, como corpo celeste, marcha sempre triunfante. Mas nós, enquanto humanos, devemos nos preparar e buscar a cada dia nos aperfeiçoar mais no conhecimento e prática das Sagradas Escrituras, para que possamos estar sendo verdadeiramente membros deste corpo que subirá, que é a Igreja de Cristo. Se verdadeiramente continuarmos sendo reais membros do corpo da noiva, que é a Igreja, verdadeiramente, aí sim seremos nação eleita, povo escolhido, comprado a preço de ouro. Aí sim teremos a plena convicção de que está assegurada a nossa tão preciosa salvação da alma. Que Deus nos abençoe e que possamos estar alerta a tudo isto e que não percamos a nossa salvação diante dos desafios atuais, quer seja ele a enfermidade, porque a própria palavra diz o que nos separará do amor de Cristo. E ali tem uma lista de questões, entre elas a enfermidade. Que este mal que assola a humanidade hoje não venha tirar a tua paz, não venha tirar o teu ânimo de servir a Deus e fazer a obra dele na terra, enquanto é dia, enquanto há tempo. Conclusão. Amados, chegamos ao fim de mais uma abençoada lição. Segundo a nossa revista, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Registro de João, capítulo 14, versículo 6. Essas boas novas
são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Entendemos que a palavra do Senhor é viva, é eficaz, que ela se renova, que ela produz vida. Se hoje precisarmos e recorrermos a ela, encontraremos nela conhecimento de onde e como devemos proceder para alcançar a nossa tão desejada e esperada vitória, independente de qual seja a situação ou circunstância. Deus nos dá, através da sua palavra, conhecimento para que não ficamos desamparados. Ele mesmo, o Senhor Jesus, disse que iria para o Pai, mas nos enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo, com o qual nós podemos contar diariamente. Que esta palavra, através desta lição, possa ficar guardada em nossos corações, para um despertamento e conscientização do nosso compromisso para com a obra do Senhor, do nosso chamado individual de cada um, para que estejamos desempenhando bem as nossas atividades como a Deus diante dos homens, fazendo e entendendo que a obra não é nossa, mas que um dia todos seremos agraciados com a nossa salvação. Deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez pela oportunidade de estar participando. Que Deus abençoe a cada um, a cada vida, a cada família que irá ouvir esta aula. Deus em Cristo vos abençoe, vos dê graça, vos dê sabedoria e conceda vitória em suas necessidades, em nome de Jesus.